autoridade e poder do Espírito do Senhor, etc. O revestimento de poder do Espírito é uma promessa feita por Deus. Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32, Atos, capítulo 2, verso 16, dita por João Batista, às margens, muitas vezes, do Jordão, né, batizando o povo, pregando o arrependimento, né, do batismo. Mateus 3, verso 11, Lucas 3, verso 16, Marcos 1, verso 8, João, capítulo 1, verso 33, confirmada e prometida por Jesus. João 7, verso 39 e 14, capítulo 14, verso 15 ao 17, capítulo 15, verso 16, 20 e 22, Atos 1, verso 5 ao 8. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, Atos 2, verso 4, e continua sendo cumprida em toda a história da igreja, até os dias de hoje. E quando falo em Pentecostes, né, eu me lembro aqui daquela passagem da Torre de Babel. Porque quando o homem faz as coisas, né, dá tudo errado. Quando o homem quer ser mais do que Deus, né, que nem diz na própria passagem que o Espírito do Senhor desceu, né, ali até onde eles estavam, em Babel, que acredita que era lá na região da Babilônia, que tem uma ligação entre essa questão da Torre de Babel e Daniel, né, que é certo, nós vamos ver ainda hoje. E o Espírito do Senhor desce, né? Estão ali, vamos fazer uma torre tão alta que chega até o céu, né? Que a gente tenha um nome na terra, né? Eles queriam ser mais que Deus, eles estavam agindo na carne, no pecado. E o Espírito do Senhor viu aquilo ali, aquela situação, né? E aí disse, não haverá mais restrição para que o homem tenta fazer. Aí Deus disse, vamos confundi-los. Aí nesse momento, até aquele momento ali, só se falava uma língua. Era uma língua única. Até aquele momento, né? E quando chega naquele momento ali, que Deus desce, vê aquela situação e disse, vamos confundir as línguas. Naquele momento ali, particularmente eu acredito que eles falavam todos hebraicos. E ali quando eles estão fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus diz, a gente vai agora confundi-los, a gente vai confundir as línguas. Aí o Senhor confunde, o que é que faz? Ao invés de unir, separa. Porque o que Deus tinha dito? Multiplicar, frutificar e povoar a terra. Ou seja, a ordem era para se afastar uns dos outros, para povoar. Mas não, vamos ficar todo mundo junto, que é para a gente ser maior que Deus, né? Que eles disseram lá, né? Parafraseando o texto, mas essa é a essência da passagem, né? E aí o Senhor fez tudo isso para eles se afastarem, né? Para frustrar os planos do homem e, sobretudo, os planos do inferno, né? Que estava ali agindo nos homens. E aí, quando a questão do homem, o pecado, eles são dispersos. Mas quando aqui no dia de Pentecostes, que é para a glória de Deus, os homens se unem, né? Vêm os povos, né, de vários lugares, e eles ouvem os apóstolos e os irmãos que estão ali falando na própria língua deles, né, na língua materna. Ou seja, porque quando é o homem que está querendo fazer as coisas, ele separa. Né? Vem o juízo de Deus e separa. Mas quando é o próprio Deus que está agindo, aí Deus une. Amém. Os povos, os homens, e direciona, né, para que seja feita a sua vontade. E essa questão de Daniel eu vi depois, né? Eu não tinha percebido não tinha percebido logo. Já foi agora mais recente. Um certo dia tinha uma pessoa lá em casa e a gente começou a falar, né? Questionar se realmente era de Deus falar em línguas. Acho que foi bem os 3 pontos, né? Agora não me recordo quais foram. Acho que era falar em línguas. Batismo do Espírito Santo, né? Acho que sim, né? O batismo com o Espírito Santo, e acho que tinha outra coisa que eu não me recordo. E aí eu fui orar a Deus, né? Para mostrar para aquela pessoa o dom de línguas na Bíblia, né? Porque ele disse que não tinha respaldo bíblico. Ele dizia que não tinha, né? Aí eu citei uma passagem do apóstolo Paulo, falando que é melhor, se não tem o intérprete, é melhor orar só em casa, né? Línguas.
Mas tem outras passagens que agora eu não me recordo, e ele vai traçando essa questão do falar em línguas. E eu orando a Deus, pedindo a estratégia para mostrar para essa pessoa na palavra que tinha sim respaldo bíblico, né? Aí o Senhor me mostrou essa questão da Torre de Babel, eles sendo dispersos, e até então era só uma língua. Porque ele disse, isso não é de Deus, porque se fosse de Deus a gente entendia, né? E aí o que foi que Deus fez? Eles falavam uma só língua, todo mundo se entendia. Mas o que foi que o próprio Deus disse? Confundamos as línguas. Ou seja, foi ele que deu as línguas. E aí os povos, o povo que estava ali, que era um só em tese, né? Começaram a falar uns com os outros e não entendiam. Um falava hebraico, outro falava inglês. Aí um falava hebraico, outro falava italiano, e assim por diante, né? Um exemplo. Não necessariamente era nessa ordem. Verdade. E aí o Senhor me fez ver. Não, tá aqui, tem aqui na palavra. Foi eu que confundi as línguas, né? E aí, ele falando que não entendi tudo, né? E aí até a questão de Daniel, né? Depois, não sei se foi a primeira passagem que Deus me mostrou, Daniel. Que a mão escrevendo, né? Belsazar começou, adorou todos os deuses, né? Que a gente sabe que não são deuses, são demônios. O único Deus que há é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, como ele tinha adorado os deuses com os utensílios do templo do Senhor, que eram sagrados, na mesma hora veio a sentença, né? E um pedaço de mão escrevendo na parede. Tekel, Mene, Parsim. Ou seja, Deus falou, o rei não entendia. Foi preciso chamar o homem de Deus para interpretar. Mas Deus falou. Ou seja, não é porque você não entende que não é de Deus. Que não vem de Deus, né? E aí Deus me mostrou essa questão. Aí, um pedaço de mão escreveu e era a sentença de Belsazar. Pesado foste achado em falta, né? O terreno foi tomado e será dado a outro. Em síntese é isso que diz. Aí foi preciso chamar, né? Aí a rainha veio e disse, na época acho que não sei se ela refere o termo pai, havia um homem sábio, cheio do Espírito de Deus, aí ela se referindo a Daniel, né? Que ele foi achado nele um espírito excelente. Ele vai poder interpretar, né? Aí Daniel vem e interpreta, Belsazar diz, né? Eu vou te cobrir de riquezas. Aí Daniel sabia que eram riquezas perversas, malignas, que não haveria bênção algum. Que nem Abraão, quando vem com a vitória na mão de vencer aqueles 5 reis, se eu bem me lembro, foi o 4 que ele venceu, que ele foi libertar Ló, que ele vem, né, com o despor de Sodoma e Gomorra e dos outros povos. Aí que ele está ali, até então ele estava no calor da ação, da emoção, e não tinha se atentado para glorificar a Deus. Mas quando ele vai caminhando, no caminho em direção a ele, já vinha o rei de Sodoma. Só que mais distante. E antes desse encontro, ele se encontra com Melquisedeque, que vinha com o vinho e o pão, né? Mais um respaldo também da Santa Ceia. Aí vê, né? Aí Abraão, de alguma maneira, sabia que ele era o sacerdote de Deus, e ali deu um dízimo. Porque é tanto que muda-se o nome, né? Até então aquele vale se chamava... Acho que era Vale... Não sei se era Vale do Rei. Enfim, tinha um certo nome, aquele vale. E depois desse encontro de Abraão e Melquisedeque, esse vale muda de nome. Que agora está me falhando a memória, que eu não estou me lembrando. Mas nessa hora que ele... Porque o nome do vale é justamente essa questão. Falando assim, quanto vale, né? Quanto vale a comunhão dele, né, com Deus? É mais ou menos isso que a pergunta se refere, o significado. E ali Abraão vai para... lembra-se que quem deu a vitória foi Deus. Não foi ele na força do braço dele. Porque como é que pode um homem com 319 servos, se eu bem me lembro é isso um numerário, vencer 5 ou 4 exércitos e libertar quem estava cativo? Ló, não tinha como. Nesse momento, Abraão para, reflete e diz, né, essa questão. Aí, nesse momento, o nome do vale muda e ele dá o dízimo. Porque ele começou a entender que aquelas riquezas eram riquezas más. Aí chega o rei de Sodoma. Toma tudo para ti as riquezas, para me dar o povo. Aí ele diz, não tomarei para que não diga enriquecer Abraão. É justamente por isso. Que é para ele não tomar riquezas que são de procedência maligna.
vai ser mais maldição na vida dele, não bênção. Aí por isso que ele fez isso. Aí Daniel foi, não pegou a riqueza, mas disse, vou interpretar para o rei. Aí disse, é isso que está sendo dito. Aí Belsazar foi e honrou ele, botou a cadeia de ouro e tudo. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Verdade. Pois é. Aí naquela mesma noite ele foi morto e acho que foi Ciro, não foi? Ciro tomou o reinado. E aí Deus me fez ver essa questão, né? Que tem respaldo bíblico, sim, falar em línguas, por mais que nós não entendamos. Aí o apóstolo Paulo dá a orientação, né? Uma vez está no culto, você fala em línguas, e não há quem interprete, fique só para você. Porque às vezes pode ter alguém visitando e não entende. Vê aquela situação, como que é louco, né? Que nem o Pedro, né? O apóstolo Pedro disse assim, não, eles não estão com o mosto, visto que ainda é cedo. Na verdade, estão cheios do Espírito Santo, sendo cumprido aquilo que foi dito pelo profeta Joel, né? Que nos últimos dias serão cheios do Espírito Santo, profetizarão, tudo, né? Aí Pedro explicou a situação. Então, é justamente essa questão, que quando é Deus que está no centro da questão, as pessoas são unidas, né? Mas quando é o pecado, quando é o homem querendo ser mais que Deus, aí os homens são dispersos. Aí a gente continua aqui. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, como a gente está vendo, Atos 2, verso 4. E também a gente vê que foi o próprio Espírito, porque numa pregação de Pedro, não me recordo agora, acho que foram 3.000 almas, né? Que se converteram naquele momento ali. Numa pregação, 3.000 almas. A gente vê que foi a virtude do Espírito. E continua se cumprindo em toda a história da igreja, até os dias de hoje. Atos 2, verso 39. Quando diz assim, né? Em toda a história, a gente vê se cumprindo, né? Eu me lembro de Martinho Lutero, né? Desde sempre, né? Mesmo desde a época lá de Adão e Eva, eles pecaram, foram afastados da presença de Deus, o Senhor os expulsou do Éden, né? Tem toda uma situação nessa questão. Acredita-se, porque foi um abalo, né? Porque, entenda, Adão e Eva, eles viviam numa plenitude. Até o dia do pecado, eles nunca tinham tido medo, dúvida, nenhum sentimento perverso. Era tudo pleno, perfeito. É tanto que eles viviam como crianças, que eles viviam despidos e era normal, não tinha nenhum problema. Tá entendendo? Os próprios animais, por exemplo, eles podiam pisar numa cobra venenosa e não mataria eles. Porque havia uma plenitude ali. Uma plenitude da parte de Deus, né? E quando eles pecam ali, há todo um desequilíbrio por causa do pecado. E aí mesmo ali, o Senhor está sempre trabalhando. Aí Adão e Eva são expulsos. Acredito que estavam em uma espécie de depressão. Por isso que dá o nome do filho. Lança de morte e campo fúnebre. Né? E Caim significa isso. Né? E aí acredito que devido a esse abalo tão forte que eles sofreram na alma deles, e o Senhor disse, né? Não comerá do fruto proibido, para que no dia que dele coma não morra. Muitos não entendem ainda hoje, né? Que isso não se refere só à questão física, mas espiritual. Eles estavam mortos ali. E aí nesse abalo todo, essa separação deles de Deus, que Deus todos os dias ia conversar com eles põem esse nome no filho. Né? E aí quando vem Abel, acredita-se que eles já haviam superado essa situação, se não curado, já estavam mais equilibrados, digamos assim. E aí eles dão o nome de filho, porque Abel significa filho. Então, todas as vezes que Eva ou Adão chamava Caim, ele não ouvia o nome Caim, ele ouvia campo fúnebre, vem aqui, lança de morte, vai ali, faz isso para tua mãe, faz isso para teu pai, faz assim, faz desse jeito. Já Abel, ele não ouvia falar Abel, ele ouvia falar filho. Filho faz isso, filho faz aquilo. Então ele se sentia herdeiro, né? É tanto que na hora de dar a oferta, ele dá o melhor. Né? Ele dá o melhor que ele tem, a primícia das ovelhas, né, ali. Ele dá o melhor. E Caim dá apenas os restos. Né? Porque ele se sentia qualquer coisa, então ele deu qualquer coisa.
Mas Abel se sentia filho, ele se sentia herdeiro. Então ele deu o melhor, né? Até nessa questão repercute. E aí, devido a essa situação, Deus ainda falou com Caim. Porque se irou tanto contra o teu irmão, se tu fizer o bem, tu não vai ser aceito, né? Deus estava ali tentando fazer com que ele não cometesse aquela atrocidade que estava passando pela mente dele. Deus fez a parte dele. Se você... o pecado já é a porta. Sobre ti dominar o teu desejo. Né? Só que naquela hora, quando Deus rejeitou ele e aceitou o irmão, para ele foi como se fosse um estopim. Já estava ali já nas últimas, né? Porque ele sempre se sentia uma coisa. E o irmão sempre filho, herdeiro. E ele uma coisa. E quando Deus rejeita ele, para ele é como se fosse um estopim. Né? E aí por isso ele vai e mata o irmão. Mesmo Deus advertindo ele, não faça isso, né? Não com essas palavras, mas como está lá na palavra. O pecado já é a porta, mas sobre ti dominar sobre o teu desejo. Mas infelizmente a gente sabe que ele não dominou sobre o desejo e matou o irmão. E aí, né, teve toda uma situação, o mal se propagando através da vida de Caim. Né? E aí surgem as questões que a gente hoje não vai abordar. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, com quem Caim se casou? Né? Outro dia a gente vai ver essa questão. E aí o mal foi se propagando, né? Através da vida de Caim. E depois, Adão e Eva tiveram outro filho, que se eu bem me lembro o nome foi Sete. Né? Foi Sete? Acho que foi Sete, não me lembro. Se eu bem me recordo é Sete. Aí, através de Sete, se eu bem me lembro, acho que a palavra, não sei se a palavra diz, acho que a partir de 7 começou a invocar o Senhor. Não me recordo agora se foi exatamente assim. Mas foi através de 7, né, que foram nas linhagens e foram daqueles que adoravam a Deus, né, e o Senhor foi se revelando. Né, até que chegou a época de Noé. Então, desde do Éden, né, o Senhor já vinha providenciando. Quando ele matou o animal e vestiu Adão e Eva de peles, ali já era simbolizando Cristo, né, que seria sacrificado. Então, desde os tempos antigos, o Senhor já vem fazendo a obra dele para resgatar aqueles que querem, né? Aqueles que estão dispostos. É como é dito na palavra. Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele não obriga ninguém. Como ele diz na palavra. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, do Senhor. Né? Ele chega e convence. Olha, a sua vida está assim. Né? Tá dessa maneira, está errada. Mas eu tenho isso aqui para ti. A maneira certa de você proceder. Se você aceitar, é como a gente diz, Deus se move para quem se move. Pode dizer. E assim, você vê o amor de Deus grande, porque ele entende a causa. O Senhor, ele enxerga, porque ele é onisciente e conhece ele conhece o profundo e o escondido, né? Verdade. Ele sabia da dor de Caim, porque Caim não teve nada a ver com a desobediência do pai. O pai desobedeceu porque quis. O pai tinha total acesso a Deus. Deus falava com Adão diariamente. Mas ia lá, conversava, tinha intimidade. Adão tinha, mas Deus era que todas as tardes Deus vinha ao encontro de Adão. Adão não saía procurando Deus, não. Deus vinha, conversava com ele, tinha diálogo com ele, né? Aí Adão, mesmo desfrutando disso tudo, Adão pecou. Aí Adão, quando foi confrontado por Deus, como é que você descobriu que estava nu? Não, você está nu, né? Como se Deus dissesse, você está nu? Como é que você sabe disso, né? Só que Deus já sabia como tinha acontecido. Aí Adão covardemente disse, a mulher que o Senhor me deu, tu me deste, eu não pedi mulher nenhuma. Ele já quis sair da história. Ele foi um covarde, né? Aí ele disse, já jogou a culpa para cima do próprio Deus.
Depois jogou a culpa para cima de Eva, a mulher que tu me deste. Ele jogou a culpa para Eva, ele em nenhum momento ela assumiu. Ele foi covarde. Aí botou todo mundo, ó, foi o Senhor que me deu, foi essa mulher, eu não pedi ninguém, mas o Senhor me deu. Aí agora, quando sente o peso do pecado, o peso da punição, né? Porque o Senhor disse, tu vai morrer. Ele não sabia o que era morte. Se tu pecar, tu vai morrer. E o que é morrer? Eu nunca vi. Você disse assim, se ele pisasse numa serpente, ela não envenenaria ele. Mas ele também não mataria a serpente, o cachorro, a minhoca. Fosse o que fosse que ele pisasse, ele não mataria, porque a morte não existia ainda. Então ninguém morreria. Aí, quando ele pecou, ele não sabia o que era morte. Aí Deus não explicou, ele não tinha medo da morte, porque ele não sabia nem o que era, né? Aí quando ele pecou, que viu perder tudo aquilo que ele tinha direito, a mulher engravidou e ele pega, de certa forma, se vinga do filho, né? Começa a chamar o filho por esse nome terrível. Aí o outro era o predileto, porque Abel, filho, e o outro, fúnebre, né? Morte, campo de morte. E o menino se sentiu o quê? Coitado, já pensou uma criança com um nome desse? Toda vez que é chamado pelo pai, pela mãe, é chamado... É campo de morte, é? Lança de morte. Lança de morte, lança de morte. E o que é gerado no coração de uma criatura dessa? Aí eu vejo todo mundo, desde que eu me converti, as pessoas criticando Caim, criticando a mulher de Ló, criticando Maria, que só fazia trabalhar, não era? Eita, tá ocupado. Trabalhar. Essas pessoas não tinham virtude nenhuma, mas os pregadores, os santos, só sabem criticar. Porque Jesus disse para a moça, se acalme, não fique assim tão ligada ao trabalho, né? Mas ela estava trabalhando para dar o melhor. Ela estava errada. A gente entende que Jesus queria que ela parasse um pouquinho para adorar, mas Jesus não disse que o que ela estava fazendo estava errado, não. Ela estava preocupada em fazer uma comida para Jesus, né? Para fazer, deixar a casa arrumada, limpa. Ela estava errada? Não, ela não estava errada. Se você souber que vai chegar uma visita, o que é que você faz logo? Limpar a casa. A mulher e o marido. E o que? Eu vou ali, vou comprar um frango, vou comprar um pedacinho de carne, né? Para quando fulano chegar. É normal isso. Mas eu só vejo o povo criticando. Critica Caim. Gente, Caim foi um amaldiçoado pelos pais que erraram, desobedeceram a Deus e se vingaram no menino. E ele só fez aquilo que já chamavam ele, né? Lança de morte. Tanto que ele realmente se tornou aquilo, né? Se tornou um assassino, né? Já foi criando a mágoa no coração, pelo nome. Pelo nome, ele só era chamado assim. Então, a angústia desse menino, né? A angústia dele, o sofrimento dele a vida toda. Aí vê o irmão ser o paparicado, o privilegiado, o honrado, né? Filho, ó. Aí você dizendo que ele só chamava ele ouvia filho. Eu costumo chamar todo mundo de filho. E eu disse a um homem que eu disse, olha, eu estou lhe chamando de filho, eu chamo todo mundo de filho, viu? Mas eu não quero marido de ninguém, não. Eu estou logo dizendo, não estou dizendo isso não, sim, mas eu já estou dizendo logo para depois não estar pensando e dizer aquela véia enxerida, só chamo o povo de filho. Porque eu entendi algo nele que não foi bom. Mas assim, ele estava se insinuando para mim não, sabe? Foi uma crítica que ele fez por causa de outro assunto. Aí, Deus mandou Jesus. Jesus se dispôs a vir, porque Jesus conhece a essência, né?
Não, criticar a mulher de Ló, a mulher de Jó também. Ninguém elogia a mulher de Jó. Não, porque Jó, ela disse aquilo, sim, ela disse aquilo. Gente, ela perdeu 7 filhos de uma vez só. 10 filhos, 7 meninos e 3 meninos. Perde um. E só falta enlouquecer, as pessoas perdem o filho. Um filho só, né? E fica aquela coisa toda, aquela... E 10. Tipo assim, e não foi nem 10 filhos, perdeu tudo. Porque Não, ela tinha, eu sei. E aí do marido, ela viu no marido numa situação deplorável. Exato. Ela perdeu 10 filhos. Se ela tivesse perdido o gado, isso já era muita coisa. Imagine que para completar a desgraça na vida daquela pessoa, ela perdeu 10 filhos, né? Aí o povo quer, meu irmão, que a pessoa haja com naturalidade. Ai, perdi 10 filhos. Mas que bobagem. Eu perdi toda a minha riqueza. Mas isso é nada. Eu não ligo para riqueza mesmo. Eu gosto de comer farinha seca. Eu gosto de nem ter o que comer em casa. Eu não me preocupo em comer não, porque aí eu aproveito e faço dieta. Gente, é muito fingimento. Mas o povo só sabe apontar o dedo, né? Quando o Senhor diz assim, examine-se. O que é que você faria no lugar da mulher de Jó? O que é que você faria no lugar da mulher de Ló? A mulher de... ela olhou para trás. Sim, ela deixou a vida dela todinha, meu irmão, riqueza. Aí tá certo. Deus é mais, né? É melhor. Sim, mas já pensou, irmão? Deus chegar para você, baboco, vá-se embora daqui, nem olhe para trás. Será que o irmão não vai ficar... Senhor, como é que eu vou dar de comer agora a 3 crianças e a essa mulher? E eu também, porque eu tenho que dar comida a elas, mas eu tenho que me alimentar para poder ter força para trabalhar e dar comida a elas, né? Onde é que essas crianças vão estudar, Jesus? E agora, e se o Conselho Tutelar vai me pegar? Né? Se alguém me denunciar, o irmão não vai se preocupar com isso. Aí o irmão é o pior cristão do mundo porque está pensando nessas coisas. Não, gente. Jesus disse assim, eu vou, porque eu sei como eles sofrem, como dói. Será que Caim não amava o irmão? Amava, mas também tinha raiva, porque os próprios pais provocaram aquilo, ao invés de assumir o erro e se punir o filho, lança de morte. Vê, meu irmão, que nome desgraçado numa criança. E a gente vê isso ao longo de toda a palavra de Deus, né? De toda a palavra. No caso também de José, né? Porque o modelo que Deus deu estava lá em Gênesis. Um homem e uma mulher, Adão e Eva. Aí os homens, pelos costumes, tradição e outras coisas que os homens criaram... Que Deus nunca mandou fazer. Deus nunca mandou. Aí o homem tomava mais de uma mulher. Né? Porque Jacó queria casar com Raquel. Só que como ele sempre enganou, chegou a conta dele também. Aí ele foi enganado pelo sogro. No dia dele ter como esposa Raquel, ele pegou ali, escondeu Raquel, e era tudo escuro, né? Aí botou a outra filha para dentro da tenda. Quando ele acordou de manhã, não, cadê a mulher que eu amo? Chegou lá, não, agora você vai ter que casar pela outra também, 7 anos. Aí ele amava tanto aquela mulher que não quis nem saber. Aí casou com as duas. E logo que irmãs. E lá na frente, a gente vê na palavra, lá na frente eu digo mais ou menos, eu não sei se Deuteronômio, que fala que um homem não tome uma mulher com sua irmã. Para que não haja justamente esse ciúme, né? Esse atrito contínuo. Quem vence, quem é mais, quem o marido ama mais, cuida mais, né? A competição. E aí não bastasse essa situação, aí elas rivalizando. Não, agora eu não consigo mais engravidar, agora tu vai dormir com meu marido também, a concubina, né? Lia, e Zilpa, e Raquel e Bila. Aí 4. E um monte de filho. E aí, não, esses são filhos das concubinas, esse é das legítimas. E aquele conflito, aquela situação. E aí, lá na frente a gente vê Rúben fazendo o que não deve ser feito e ficando com a concubina do pai. Mas porque quantas vezes talvez não viu a mãe dele chorar? Esse homem sempre faz a minha mãe chorar. E porque ele via a aflição, a mãe dizendo, agora Deus me deu um filho, ele vai ficar mais perto de mim. E aí dava um filho, né? Tudo era em virtude do marido, o nome dos filhos. Pode observar.
agora Deus me fez justiça, agora meu marido vai ficar comigo, isso, aquilo e tal. E quantas vezes talvez ela não chorou, querendo mais atenção e tal, e o menino viu aquilo. E aí chegou um dia que ele quis humilhar, né, de uma certa maneira, Raquel, porque, né, Bila era serva de Raquel, e o pai, né? Não foi o certo que ele fez, mas talvez de tantas situações que ele vivenciou, ele encontrou aquela maneira de se vingar. E por causa disso ele perdeu a primogenitura. Né? E gostava, amava mais José, mais José, porque era o filho da mulher que ele amou, amava, né? E os outros, né? Aí os outros filhos se sentem rejeitados, traídos, né? Meu Deus, é muito... Aí Jesus veio por causa disso, porque entende a dor das pessoas, a dor da rejeição, a dor do abandono. Não, esse menino aqui foi rejeitado. Aí a gente diz assim, mas rapaz, o camarada é um assassino, é um ruim, devia ter morrido. Que ele se tornou assim? Aí o Senhor diz assim, mas eu amo e eu vou salvar, porque eu sei como é a vida dele. Eu sei o que ele sofreu no passado. Você não sabe, Rosa. Você não sabe, Babu. Você não sabe a desgraça que essa pessoa enfrentou a vida toda, né? Não é por uma cama que não tem para dormir, uma cama boa. Não é porque não tem uma roupa hoje boa. Não. Eu vou mais... Eu olho muito. Não sei o que vai ser, né? Eu não sei se eu estou certa, mas eu olho o Fernandinho Beiramar. Só Deus sabe a vida. Ele é um desgraçado, ele é um terrível. Marcola, né? Alexandre de Moraes. Ninguém sabe. A gente vê o agora, o atual, né? As atitudes atuais. Mas a gente não sabe o que essas pessoas sofreram no passado. E aí Deus vai dando oportunidade, né? E de repente Deus resgata. Aí diz assim, mas não cuidou de uma criança, a criança morreu, e esse mizinguento aí, a criança que não fez nada morreu. E esse mizinguento que só fez o que não devia vai para o céu. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe das nossas dores. Só Ele sabe. As dores mais profundas, né? Que a gente, às vezes, até a gente nem sabe. A gente tem comportamento que a gente diz assim, por que é que eu tenho esse comportamento? Eu não sei. Mas Deus sabe. Aí Deus pega, vai lá e muda a nossa história, né? É verdade. Aleluia. Glória a Deus. E aí Davi também, né? E tantos outros que a gente vê. Davi até esquecido foi, né? No dia do profeta Samuel. Aqui diz... O revestimento de poder, portanto, é um verdadeiro transbordar da unção do Espírito, capacitando a igreja para o uso de todos os dons em suas atividades e tarefas, enquanto estiver nesse mundo. Versículo-chave. Envio sobre vós a promessa do Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. 1. Acontecimentos decorrentes do revestimento de poder. 1. A igreja é capacitada para testemunhar com poder. Atos 1, verso 8, capítulo 2, verso 14 e 15, capítulo 2, verso 37 ao 41 e capítulo 7, verso 54 ao 57, etc. 2. Havia uma certa continuidade de uma vida cheia da graça,